Perfeito? Vocês podem tanto mandar pelo chat aí, que assim que o Marcelo tiver um tempinho, ele vai dando uma olhada e vai respondendo, tá? Ou então vocês acionam aí o botãozinho da mãozinha para levantar a mão e aí eu dou um tempo para vocês poderem falar aqui no chat, no chat de voz mesmo, tá? Ou então a gente vai lendo, a gente vai tocando aí, mas retirando todas as dúvidas sempre, tá certo? Então vamos dar início já. Tá? Meu nome é Edmar Freitas, eu sou instrutor de comunicação aqui no estado de Mato Grosso e atendo o norte do Brasil, tá certo? Junto comigo nós temos aqui o Marcelo Hereda, tá? Você quer se apresentar rapidamente aí, Marcelo? Sim, aqui é Marcelo, né? Sou instrutor de telecom aqui de Salvador, do Nordeste, e me coloquei à disposição. Estou aqui no chat também. Qualquer dúvida aí, qualquer coisa que você queiram complementar ou falar, se não quiser abrir o áudio, vocês podem estar perguntando aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, é um prazer a gente fazer essa apresentação para vocês. Bom, com certeza. Então, senhores, iniciando aqui, primeiro ponto que nós temos que discutir, tá? É a programação. Rapidamente, o que nós vamos fazer é ver sobre as soluções SIP, vou apresentar as vantagens para vocês, ok? Nós vamos discutir aí quais lacunas de problemas, tá? Que as soluções SIP entram para solucionar, tá certo? Logo depois, nós vamos falar sobre a CIP 850, que é uma central IP, bem, com com custo-benefício muito, muito interessante mesmo, tá? Depois disso, central Unity, para condomínios aí de portes um pouco maiores, tá? E por fim, os acessórios. Tudo isso vai ser bem rapidinho, tá certo? Então vamos lá. Primeiro módulo sobre as soluções SIP, primeiramente, tá? Primeiro, o que que eu preciso, né? Já que a minha, já que a minha comunicação no SIP vai trafegar via internet, tá certo? O primeiro ponto que vem à cabeça é justamente a conexão de internet, tá? Eu sou obrigado a ter uma conexão física, né? Ou seja, ter um cabo de internet chegando dentro da casa do meu cliente, tá? E o primeiro ponto é que não necessariamente, tá? Essa minha internet pode tanto vir provida pelo próprio cliente, como ela pode ser provida pela minha rede local, ou seja, eu montar uma estrutura de rede local para poder fazer o atendimento destes ramais, tá? Então, ou seja, a minha instalação pode tanto ser cabeada, como ela pode ser, sem fio, tá? Praticamente 100% sem fio. Ela também vai me permitir a utilização de diversas de uma única infraestrutura para diversos serviços, todos em uma só infraestrutura, tá? Por quê? Uma das estruturas mais interessantes que surgiram para condomínios, né, é a estrutura de EPON/GPON, tá? Não sei se vocês conhecem. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que vocês não conhecem, por favor, manda no chat, tá? Essa estrutura, um dos pré-requisitos dela é que eu vou ter que fibrar todo o condomínio, tá? Para que isso possa funcionar. Então, como eu já tenho toda essa parte de fibra espalhada pelo meu condomínio, eu já tenho um cenário perfeito de internet em todo o condomínio. Dessa forma, eu consigo espalhar todo tipo de serviço, como, por exemplo, a interfonia pode trafegar por essa conexão de fibra, tá? Eu posso também trafegar por ali as minhas câmeras IPs, posso trafegar por ali também todo o meu sistema de controle de acesso, tá? Posso trafegar por ali também a entrega de linhas telefônicas para os meus clientes, tá? Ela não necessariamente vai precisar correr por um cabo físico novo, tá? Então, por exemplo, uma operadora chega e quer passar um cabeamento dentro do condomínio, ele não necessariamente precisa fazer isso, tá certo? Até porque você mesmo pode, de repente, fechar parceria com alguma operadora VoIP, né? E entregar
VoIP para os seus clientes, o que facilita muito a vida dele, tá? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, tem vários serviços que eu consigo colocar dentro dessa mesma infraestrutura, tá? Essa infraestrutura de internet, ela é muito híbrida, né? Ela funciona para várias, tem várias utilidades, então é interessante quando a gente pode trabalhar esse tipo de aplicação, tá? Então vamos lá. Benefícios que eu consigo tirar da estrutura SIP. E o primeiro dele é justamente a redução de custos, tá? Tem muita gente que se assusta quando você fala de colocar GPON, colocar EPON, porque vai ter que fibrar tudo. O pessoal acha, geralmente por desconhecer o sistema, que isso vai sair muito mais caro, tá? Isso não é bem verdade, pessoal. Eu posso garantir para vocês que eu já acompanhei projetos onde fazer estrutura de interfonia cabeada saía mais caro do que fazer isso fibrado, tá? Por quê? Primeiro ponto é que a fibra hoje é muito em conta, tá? Não é um bicho de sete cabeças de montar, e você acha muito vídeo no YouTube para aprender. Eu vi muita gente que aprendeu sozinho a trabalhar a fibra. Então, é possível, ok? Segundo ponto, é uma única infraestrutura para todos os serviços. Então, você não tem os cabos da câmera. Aí tem lá, tipo, 40 câmeras no condomínio, tem 40 cabos passados. Entendeu? Você não tem tudo isso. Tem lá 200 ramais, são 200, quase 200 cabos passados, né? Ou então, dois, três cabos multipar lá enormes para poder fazer essa passada. Geralmente essa infraestrutura analógica, né, ela te exige muito espaço, muita mão de obra, muita tubulação, e a gente sabe que depois de um tempo a tubulação vai ficando cada vez mais complicada, né? Principalmente se ela não for aérea, se ela for subterrânea. Chega um determinado momento que ela não é utilizável, né? Ela fica praticamente entupida e impossível de se utilizar, tá? Então, olhem só a quantidade de problemas que você vai conseguir resolver e a quantidade de serviços que você consegue agregar dentro de uma única infraestrutura. Então, sim, isso representa uma redução de custos. O ponto é, geralmente a galera não sabe transmitir isso para o cliente. Passar para ele que esse custo extra que ele está tendo com a infraestrutura agora se justifica ao longo da atualização de todo o sistema dele. Quando ele for trazer todo o sistema dele para IP, ele vai estar no final das contas economizando, tá? Fora também questão de vida útil, tá? Não vou entrar ainda nos detalhes muito além, mas tipo, vida útil, gente, de uma fibra é tipo 20 anos. Vida útil de um cabo, um cabo CCI, CCL aí passado, mesmo que em boas condições, 2, 3 anos ele começa a dar defeito. Por quê? Porque é a construção do cabo, né? Geralmente ele é de alumínio, então ele tem uma construção mais frágil, ele não é feito para durar muitos anos, para perpetuidade, né? Já o sistema fibra, o sistema, até mesmo o sistema de Cat5, por exemplo, de cobre nu, é mais durável do que o sistema de cabo de alumínio cobreado, tá? Aumento da minha produtividade, porque, como eu disse, uma única infraestrutura passa diversos serviços. Além disso, você tem uma redução de infraestrutura, tá? Porque, como eu disse, se você for passar 200 casas, né, dos 200 apartamentos, tá? 200 ramais, nós estamos falando aí de 200 pares de cabo que tem que sair dessas 200 casas e chegar lá na sua central de interfonia, tá certo? Então, você tem que gerenciar isso de alguma forma. Sua mão de obra vai ser cobrado por cima desse serviço extra que você vai ter. Ao passo que via Ethernet, você consegue enxugar isso muito, mas muito mesmo, tá? Por quê? A grande quantidade dos cabeamentos vão ser passadas em um pequeno espaço.
Por exemplo, digamos que a gente tenha 200 casas e essas 200 casas estão distribuídas em 5 torres, tá? Então, cada torre, nós vamos ter aí 40 casas, né? Em cada torre, 8 andares. Beleza, um cenário rápido aqui, tá? Eu não preciso fazer 200 cabos chegarem na guarita. Eu preciso fazer com que cada uma das torres tenha um switch de 40 portas lá embaixo, com uma saída de fibra, por exemplo, ou uma saída de Cat6, tá? Uma saída giga. E eu derivo todos esses 200 para 5 cabos, ok? E eu ainda posso derivar tudo isso para um, né? No final, eu faço um anel entre os suítes. Ó, já estou viajando aqui, gente, tá? Então, às vezes eu faço isso, tá? Mas vamos lá. Você faz um anel entre os suítes, garante a comunicação entre todos eles, sai com uma única fibra de um deles, ou um único Cat6 apenas um deles, e chega na sua central de PABX, que pode estar tranquilamente na guarita. Então, eu reduzi 200 pares de cabo para apenas um Cat6 passado, ou um par de fibra, é, uma fibra drop aí, que vai até 2 quilômetros, é muita passada, tá? Então, assim, a gente consegue enxugar muito, e isso aumenta muito a minha produtividade, porque aquele projeto que eu tinha para levar 2 meses, um mês, eu consigo reduzir ele para até a metade do tempo, tá? O que, novamente, aumenta a minha produtividade. Por quê? É provável que eu vá ganhar menos em mão de obra em função de que eu tenho menos serviço também, né? Mas geralmente a gente cobra proporcionalmente mais porque o nível de conhecimento que a gente tem para IP é maior do que para analógico, então a gente cobra mais geralmente no ponto, né? Mas você tem um custo inferior para o condomínio, sua margem é um pouco melhor e você faz na metade do tempo. Ou seja, no mesmo tempo onde você faz um, agora você pode fazer 2 condomínios. Então, aumento de produtividade aí, né? Justificado, tá? Temos aqui também aumento de qualidade, pela questão simples que eu falei de infraestrutura durar muito mais, tá? Tem marca de cabo aí, tá? Não vou falar aí, uns cabo azul aí de uns caras aí, uns chinês, que até pouco tempo atrás os caras estavam dando 20 anos de garantia numa estrutura bem feita por gente homologada, é claro. Mas, gente, 20 anos de garantia no cabo de par trançado. Ao passo que se você for fazer a mesma coisa nos cabos de CCE, CCL, os cabos para interfonia, cara, o melhor que eu já vi na minha vida não durou mais do que 3 anos, tá? E assim, feita com infraestrutura impecável. Porque o próprio cabo tem uma construção mais frágil, tá? E isso afeta muito a qualidade da minha entrega. Fora que, geralmente, no sistema de internet, você não. De internet não, desculpa. De rede local, tá? Você não tem muito essa questão do funcionar mais ou menos. Ou funciona ou não funciona. Não tem funcionar chiando, não tem funcionar sem áudio, tá? Geralmente, quando você faz a estrutura, ela tá ok, ela funciona 100% durante toda a vida útil dela, tá? Ela não vai reduzindo a qualidade como a gente costuma ver nos sistemas analógicos, ok? Gerenciamento, porque como tudo está conectado, tudo pode ser acessado remotamente, você consegue gerir muito melhor a sua rede local do que se for analógico, tá? Por quê? Aqui você consegue ter um relatório rápido, simplesmente olhando para quais os ramais estão conectados na central e saber quais os ramais que podem ou não estar com problemas. Né? Ao passo que no sistema analógico você tem que testar um por um ou ligar morador por morador para saber qual deles está com problema, tá certo? Fora outros quesitos também, tá? O gerenciamento pode me avisar com antecedência algum problema, então deu o defeito, ele já manda no meu e-mail, por exemplo, o defeito ali, algum defeito específico que eu programar, e eu já sei antes mesmo da galera me ligar que aquele problema está acontecendo, tá? Então, existem ferramentas de gerenciamento ainda mais específicas e mais refinadas, tá? Que podem te ajudar bastante nesse quesito, para quem gosta aí de controlar os problemas do cliente, ok?
E além disso, nós temos a mobilidade, que é o que eu escondi aqui para o final, tá certo? Por exemplo, eu já vi isso sendo ofertado e a galera tá fechando esse tipo de negócio, tá? Que é, os clientes estão falando assim, nós vamos utilizar uma central IP, porém, cada morador tem que ter a internet, cada um vai ter a sua própria internet. E eles conectam o celular do cliente com o softphone remotamente à central de PABX. Dessa forma, o seu cliente não tem custo nem com passada de cabeamento, porque isso passa a ser responsabilidade de cada morador, nem com o telefone, porque isso passa a ser também de responsabilidade de cada morador, tá? Então, assim, é claro que existe uma série de prós e contras nesse tipo de cenário, tá? Mas muitas vezes o pró de não ter cabo e não ter muito tempo de instalação costuma mandar nesse quesito, tá certo? Então, quando isso bem gerenciado, tá? Você tem essa mobilidade de não ficar preso a uma estrutura física, tá? Se ela está conectada na internet, eu posso acessar o meu ramal de qualquer lugar do mundo, literalmente, desde que eu tenha conectividade com a internet, obviamente, tá certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida ou tem alguém que gostaria de pontuar alguma coisa sobre isso? Ou também se alguém já tem alguma experiência com algum tipo de condomínio e quiser compartilhar, tá? Sinta-se à vontade. Vamos lá. Agora, falei um pouquinho das vantagens que a gente tem e um pouquinho sobre os cenários para poder fazer a aplicação, certo? Agora, o que que a central tem, desculpa, o que que a Intelbras tem, né, de central para nós fazermos as utilizações, tá certo? Os dois modelos que a gente vai conversar aqui agora tem mais, tá? Mas os dois modelos mais padrões é central CIP 850, excelente custo-benefício, tá, pessoal? E Unity, principalmente aí para condomínios maiores, e ela também tem um combo que dá bastante ramal IP e costuma ter um custo-benefício também muito bom, tá? Vamos lá. Primeiramente, a CIP 850, ela vai me dar até 8 portas analógicas, tá certo? Ela tem 8 portinhas aqui que não vem funcionando, tá? Eu preciso adicionar uma plaquinha, tá certo? Para que ela passe a funcionar, tá? Essas 8 portas pode ser tanto ramal analógico, como pode ser uma linha analógica também, tá? A placa que eu colocar é que define isso. Placa de FXS libera ramais. Placa de FXO libera linhas telefônicas, tá? E é sempre na modularidade de 2 em 2. Então, cada placa libera 2 portas, tá certo? E o grande ponto dela é que eu tenho 50 conexões SIP, tá? Ou seja, eu posso colocar 50 ramais, né? E linhas telefônicas mesclado, tá? Aliás, 50 ramais ou linhas telefônicas, tá? Eu mesclo essa quantidade de 50 conexões SIP, beleza? Então, 50 ramais geralmente é uma boa quantidade para condomínios, tá certo? Até pelo custo da central, tá? Depois deem uma pesquisadinha amanhã, né? Agora já vai estar tudo fechado, mas deem uma pesquisadinha amanhã, vocês vão ver que ela é bem barata, tá? O grande pulo do gato dela é que você não precisa comprar nenhum tipo de licença nem nada. Comprou a central, você pode conectar 50 ramais nela e fazer a utilização. Beleza? Antes que perguntem, ou caso vocês não saibam, é possível, por exemplo, você comprar duas dessa central, fazer uma conversar com a outra e você praticamente dobrar a quantidade de ramais, tá? Mas é praticamente, pessoal. Por quê? Quando a gente faz isso, nós temos que configurar várias regras para que a gente saiba quando eu estou falando com a central 1 ou quando eu estou falando com a central 2, tá? Isso dá um pouquinho mais de trabalho e eu não literalmente dobro. Por quê? Para fazer uma conversar com a outra, eu vou gastar uma das conexões SIP de cada uma das centrais, tá? Então, no final, eu só consigo utilizar 49 ramais de cada uma delas, beleza? Então, quando eu faço esse, entre aspas, cascateamento, tá? Na verdade, é um cenário filial matriz, beleza?
Entre elas, eu tenho aí em duas, né? Vão dar 98 ramais, tá? Não é muito complexo de configurar, você só precisa entender como é que esse sistema funciona, mas para esses condomínios aí de pequeno porte, né, onde a gente tem aí até os 90 ramais, 98 ramais, fica bem fácil de fazer e muito, muito em conta, tá certo? Central Unity. Aqui nós já temos outro parâmetro de central, tá? Primeiro que a parte analógica dela, dependendo do modelo da central, pode chegar até 160 ramais analógicos, ok? Por que disso? A central Unity 2000 é essa daqui que está na foto. Ela é menorzinha, ela só tem 6 slots de placa. Eu só posso colocar 6 placas, tá? Cada placa de ramal analógico, 16 ramais, 16 vezes 6, 96. Beleza? Na Unity 3000 eu tenho 10 slots. Então, cabem 10 placas de 16 ramais. Por isso, os 160 ramais, tá? Então, ela é bem maior para poder fazer isso. Beleza? Agora, sinceramente, eu não aconselharia utilizar ela como ramal analógico, beleza? Você vai ter todas as vantagens de utilizar uma PABX, mas você ainda está mantendo toda a dor de cabeça de ter que passar aquele tanto de cabo. Por quê? Por ser analógico, tem que chegar aos 160 par de cabo aqui nela, tá? E principalmente para quem vai comparar preço entre uma CP 352 e uma Unity, tá? Não dá para comparar as duas centrais. Elas definitivamente não têm o mesmo objetivo. Uma é uma PABX, a outra é uma central de comunicação de portaria, tá certo? Então, não é totalmente diferente, tá, gente? Então, não dá para comparar mesmo. Mas vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Eu posso atingir até 120 ramais em uma única central. E eu também posso cascatear entre elas, tá? A grande vantagem aqui é que esse cascateamento meio que não. Ele tem um limite, mas se eu não me engano é de 200 centrais, tá? Eu posso colocar 200 units, beleza? Comunicando entre si e elas entendendo o ramal de todas, beleza? Então essas 200 aí, né? Então 120 vezes 200 dá a quantidade que eu posso utilizar, tá certo? E é muito transparente, é extremamente mais fácil de configurar do que uma CIP 850 nesse quesito principalmente, tá certo? Outro ponto, dependendo da estrutura do seu cliente, tá? Aqui não mais IP, a gente está falando mais de entre aspas, analógico, tá? Eu posso atingir 1000 ramais virtuais, tá certo? Foi o treinamento de ontem, inclusive. Deixa eu ver quem está na sala aqui. Tem pelo menos dois que estavam ontem, né? O Eliseu e o Leonardo. O Leonardo está sempre aí, o Eliseu está sempre aí também, que viram isso, né? Então, eu posso atingir 1000 casas com uma única central. Como? O que eu preciso é um porteiro eletrônico, seja ele IP ou analógico. Eu aconselho o IP para ela, porque ela já vem com uma licença de ramal. Você só precisa colocar uma placa codec e pronto, tá? Sai mais barato do que você comprar uma placa de ramal analógico com 16 ramais para colocar só um ramal, beleza? Você só vai precisar desse um porteiro eletrônico e uma linha telefônica nela. Pode ser uma linha analógica, mas aí você tem que adquirir uma placa separada também, tá? Deixa eu colocar o apontador aqui rapidinho, gente. Pode também ser um chip de celular, o que fica bem em conta para o seu cliente, né? Mas você também precisa adquirir uma placa, tá? Ou pode ser uma linha VoIP, tá? Uma linha IP, beleza? Onde você só vai precisar adquirir uma licença de tronco IP, que é bem mais em conta que as placas nesse caso, tá certo? Então, com uma licença de ramal que já vem, uma licença de tronco e a placa codec da ICP30, você faz esse cenário funcionar, beleza? E, por exemplo, quando o seu cliente discar 101, ele vai discar para o número do celular da pessoa da casa 101. E cada casa pode ter 3 números configurados. Então, eu posso configurar 3 moradores para receberem essas chamadas, tá? Perguntas que existiram ontem que sempre existem.
Ele liga para os três ao mesmo tempo? Não. Ele vai ligar sequencialmente para o primeiro número que você colocar. Se ninguém atender, liga para o segundo número. Se ninguém atender, liga para o terceiro número. É quase como se fosse uma portaria remota, tá? Só que virtualizada, tá? Ela vai ser simulada pela própria central, sem ter o atendente. A gente pula o passo do atendente, tá certo? 1.000 casas, então é bastante coisa. Bom, primeiramente, antes da gente falar de terminais, alguma dúvida até aqui, senhores? Acho que está bem tranquilo, né? Hoje o assunto é bem resumido, tá? Que a Unity, como eu disse, ela tem diversas funções, tá certo? Mas a gente está aqui apontando as principais, tá? Voltando aqui rapidamente, pessoal, tem uma função que eu acho bem interessante a gente passar, porque inclusive, ontem eu citei sobre essa função e o pessoal fez uma brincadeira que só condomínio de altíssimo padrão é que usa essa função, tá? Mas é só eles porque, sei lá, parece que só eles exigem e aí a galera só oferece para eles. Mas, tanto a CIP 850 como a Unity 2000 e a 3000 tem um sistema de correio de voz, certo? Para que serve esse correio de voz? Chega o meu visitante, toca na minha casa, eu não estou ou eu demorei para atender por qualquer motivo que seja. A pessoa pode deixar um recado para mim. Olha só que interessante, cara. Ele deixa um recado de voz apenas, tá? Para mim, para que eu possa ouvir depois. E a própria central pode notificar para mim via e-mail que eu tenho uma mensagem. Dessa forma, o morador sempre vai saber que ele tem uma mensagem lá, tá? Então, é bem interessante e por algum motivo os caras só oferecem isso para condomínios de altíssimo padrão, tá certo? No caso da CIP 850 é um serviço nativo dela e da Unity exige alguma licença, tá certo? Você tem que ter licença para poder fazer isso, tá? Mas vale muito a pena o serviço, é muito interessante e não precisa de muitas licenças, tá? Uma única licença dá para fazer praticamente todo o condomínio, beleza? Aí verificar o manual e as regras, depois a gente explica como é que isso funciona. Outro ponto muito interessante é que essas centrais lhes permitem fazer videoportaria, senhores. É muito possível e muito fácil fazer um sistema de videoportaria com elas, tá? Porque elas aceitam chamadas de vídeo. Item 2. Se o cliente estiver utilizando o celular dele como um ramal dessa central, ele já tem um aparelho que aceita a videochamada. Então, ponto, ele não precisa comprar um aparelho caríssimo para ficar na casa dele. Situação 3. Eu vi clientes que eles compram uns tabletzinhos mais baratos, aí instala o aplicativo da Intelbras e bota ele na parede dos clientes e pronto, tá aí, ele criou mais uma telinha para o cliente, né? Outro ponto também, lá na frente, lá na guarita, eu não preciso ter um, um vídeo porteiro mega escandaloso ou de outra marca, uma coisa muito fora, tá? Eu posso ter o XPE 1013 IP, por exemplo, porque nele eu consigo vincular a imagem de uma câmera, a câmera que eu quiser, tá? Aí eu posso tanto instalar uma câmera logo acima dele, como eu posso pegar alguma câmera que está próxima à região onde ele está instalado, que está olhando ali para onde ele está, beleza? E também não importa se essa minha câmera é analógica ou se essa minha câmera é IP, tá? Eu vinculo o link de RTSP da câmera. Beleza? Esse vínculo a gente pode fazer, por exemplo, se a câmera for analógica, eu faço o vínculo do DVR, tá? E aí é como se o DVR estivesse transformando essa câmera em IP para mim. Beleza? Então, é possível fazer esse cenário de diversas formas e fazer isso funcionar, tá? Sem ter muitas dificuldades, sem agregar um grande custo para o meu cliente. Beleza, senhores? Dando sequência aqui, nós temos os é muito importante para o nosso cliente também, né? Porque muitos deles exigem que cada apartamento
tenha um interfone, tá? Um interfone fixo, no caso. Então, vamos exemplificar aqui um pouquinho mais as centrais, tá? Já falamos aqui das vantagens, certo? Temos, por exemplo, condomínio com a CIP 850, tá? Pode ser tanto condomínio horizontal, que é este caso aqui de baixo, como os condomínios verticalizados, beleza? O que a gente precisa verificar aqui e meio que dar uma respeitada é a quantidade de ramais. Lembrando que sempre que eu vou calcular a quantidade de ramais, eu preciso levar em consideração não só os apartamentos, como eu também preciso levar em consideração os ramais de serviço, como, por exemplo, ramais de elevador, tá? Além disso, né, ainda tem essa questão de ramal de elevador, que geralmente é uma dor de cabeça do caramba, porque quebra muito cabo. Já vi elevador que o cara tem que trocar o cabeamento de uma a duas vezes por ano, porque quebra, tá? Fazendo via rádio, por exemplo, você resolve esse problema. Então, cada ramal de elevador eu tenho que contar também. Tenho que contar o ramal do porteiro eletrônico e do porteiro, caso eu tenha a guarita lá do porteiro e uma pessoa física lá, tá? E das outras áreas, churrasqueira, brinquedoteca e assim sucessivamente. Eu preciso contar tudo isso quando eu for projetar a minha central, tá certo? Porque faz parte, tá? É bem comum a galera pensar só nos apartamentos e esquecer esses, sei lá, 5, 6, 7 ramais, 20 ramais de serviço. Aqui ele fala numa estrutura onde cada apartamento, por exemplo, pode ter um chip 635G, que ele tem uma telinha também para receber videochamadas. O porteiro tem aqui, por exemplo, um TC60ID, que é um telefone analógico bem mais em conta, né? Porque muitas vezes ele já vai ter lá as telas das câmeras com ele, então ele não precisa de mais um telefone com tela, né? E o meu porteiro eletrônico, eu posso ligar ele tanto um analógico, como eu posso utilizar um telefone, um interfone já IP. Lembrando que a vantagem de usá-lo já IP é a questão de transmitir a imagem de uma câmera junto com o áudio dele, transformando ele em um vídeo porteiro, tá? Dentro dos apartamentos existem dois modelos padrões, tá? Que é o TIP 120, que era o nosso telefone de entrada até pouco tempo, o mais em conta, né? Porém, para esse cenário específico, nós criamos o TDMI 400 IP, que ele é muito parecido com o TDMI, com a única diferença de que única não, vai, ele tem duas diferenças. A primeira diferença é que ele é via internet, então atrás dele ele só tem uma entrada de RJ45, só, tá? E na frente dele aqui, dois botõezinhos dele tem LED para você saber que ele está conectado ou não na internet, tá? E até para dar a informação de alimentação. Nas áreas comuns temos a mesma coisa, ok? Lembrando que esses telefones, no caso, não vão ter bina e, obviamente, também não aceitam vídeo chamadas, tá? Nas áreas comuns e nas áreas de serviço, é muito interessante o TDMI 400, principalmente por questão de custo e facilidade de instalação, porque ele é bem pequeno, né? Ele tem uma economia de espaço bem grande, certo? Com a Unity, nós podemos fazer a mesma coisa no geral, tá? Fazer literalmente o mesmo cenário, porém com cenários maiores, porque aqui cada central vai poder atender 120 ramais, tá? Se eu colocar uma segunda central, eu não tenho o mesmo problema que eu tenho na CIP 850, de reduzir uma conexão por causa do ponto a ponto, tá? Eu tenho os mesmos 120 ramais, então duas centrais, 240 ramais. Três centrais, 360 ramais. E assim sucessivamente, tá? Lembrando, pessoal, que nós temos centrais aí para até infinito, tá? Que tendem aí ao infinito. Você pode colocar quantos ramais você quiser. Na portaria, né, a gente já pode utilizar aqui, por exemplo, o TI 5000,
que nos dá algumas vantagens extras com relação a outros telefones, mas nós também podemos utilizar um telefone analógico ou então um telefone IP, tá? Caso, geralmente, os condomínios maiores, né? O porteiro fica um pouco mais distante ou nem sempre ele tem a tela lá junto com ele. Nos apartamentos, a gente segue com a mesma ideia de ou TIP 120 ou TDM 400IP, lembrando que isso sem videoportaria. Se eu quiser montar um sistema de videoportaria, eu posso colocar o TIP 635G, tá? Ou então usar diretamente em um tablet, em um celular que o cliente tenha. A função de condomínio é aquela função que eu conversei, onde o que o meu cliente precisa é um porteiro eletrônico mais uma linha analógica ou GSM, uma linha telefônica. Ponto, tá? E a partir daí, ele consegue fazer o atendimento de até 1.000 ramais com uma única central unit, beleza? Essa função condomínio é uma função gratuita, tá? Da versão 20.1.30, beleza? Caso você já tenha uma unit, não precisa ficar preocupado, porque é só atualizar, beleza? Não mudou muita coisa da antiga para nova, tá? É só questão de firmware mesmo. Então, atualizou a sua central, automaticamente já vai aparecer lá na função dos extras lá dela, tá? A função de condomínio, beleza? É bem facinho. E aqui fica dessa forma, tá? Eu configuro qual que é o número que eu digito, o número flexível do meu apartamento, né? Então, por exemplo, bloco 1, apartamento 100, bloco 1, apartamento 101. Então, fica 1100. O visitante digita os 1100 lá no XPE, vai ligar no primeiro número, ninguém atende, ele liga no segundo número e assim sucessivamente até o terceiro número. Eu posso configurar 3 números por apartamento e eu posso ter até 1.000 apartamentos barra casas, tá, pessoal? Tanto faz aí se é casa ou se é apartamento, tá? A construção de plano de numeração, pessoal, ela pode ser automática, tá? Eu tenho que excluir todos e quando eu venho novo, ele cria automaticamente em sequência do jeito que você precisa, beleza? A única coisa que, obviamente, não dá para criar automaticamente é o número das pessoas, tá? Aí, neste caso, você tem que criar manualmente o número de cada morador, ok? Então, nestas vantagens, aí vocês definem com o seu cliente. Ele precisa de um ramal físico em cada um dos apartamentos? Se sim, nós temos que fazer ou uma estrutura cabeada para que isso aconteça, fibrado, ou cabo de par trançado, ou via rádio, isso não importa, desde que seja uma rede Ethernet, tá? Uma rede local. Ou eu posso utilizar a internet do meu cliente para que ele tenha o aplicativo, por exemplo, no celular dele, ou até mesmo eu posso vender o ramal para o cliente, mas ainda assim exigir que ele tenha internet, tá? Aí vai do seu acordo fechado com o condomínio, beleza? Ou então a gente pode até mesmo utilizar essa função de condomínio caso o seu cliente não precise de um ramal fixo, tá? E também lembrando, caso ele não precise que os apartamentos conversem entre si, beleza? Essa função condomínio que a gente está tá conversando aqui faz com que o porteiro faça uma ligação telefônica direto no celular do seu cliente, tá? É uma ligação telefônica. Então, não vai rolar comunicação entre os ramais, beleza? Porém, às vezes isso resolve o problema do seu cliente, né? E você pode chegar até 1.000 ramais, o que é uma quantidade bem expressiva, tá certo? Bom, os acessórios que nós podemos utilizar aqui, tá? São diversos, beleza? Por quê? Dá para unir o melhor dos dois mundos. Nesse quesito, eu estou falando de analógico e IP, beleza? Vou citar um exemplo para vocês, tá? Aqui na minha região, aqui em Mato Grosso, tem uma construtora muito grande chamada MRV.
beleza? Quando eles fazem condomínios, eles fazem tipo 30 torres, 40 torres, beleza? Isso pode ser um problema muito grande. Isso pode não, gente. Vamos ser sinceros aqui. Sempre dá problema no cabeamento de interfone, tá? Todo mês o cara que tem um contrato ali precisa voltar lá para resolver o problema de alguém. Por quê? Facilmente você atinge os seus 1.000 ramais, 1.000 e poucos ramais, beleza? Significa que os caras têm a coragem de passar 1.000 e poucos pares de cabo até a central, beleza? E geralmente não existe uma central desse tamanho. Você tem que fazer interligação de 2, 3 centrais para que isso possa funcionar, tá? Com os sistemas via internet, pensem comigo, você pode manter aquela estrutura de interfone analógico que os clientes já têm, afinal de contas, eles não vão querer trocar de todos os apartamentos, provavelmente, porque a classe geralmente é classe C, classe B, que mora nesse tipo de apartamento, pelo menos aqui na minha região, tá? Esses muito grandes assim. Eles não vão querer pagar por infraestrutura mais interfone dentro da casa dele mais central, tá? Então você mantém esses interfones ali, troca o cabo analógico só até o pé de cada torre. No pé de cada torre você coloca um gateway para transformar esses ramais analógicos em IP e joga via internet para sua central, tá? Reduzindo aí a quantidade de cabos em no mínimo, né? Você vai estar reduzindo de 1.000 pares para, sei lá, se você tem 30 torres, você diminui para 30 lances de cabo, tá? Ou até menos, como eu disse, né? Você centraliza alguns e depois diminui para uma fibra. Então, uma única fibra chegando lá na sua central. Ou melhor, comunicando na internet, falando com uma das centrais em nuvem da Intelbras e assim sucessivamente, tá, gente? Então, tem diversos cenários para a gente poder resolver o problema do nosso cliente para que ele não tenha problema recorrente e para que a sua empresa também ganhe a fama de que você consegue resolver de fato a interfonia, tá? Porque eu também já vi muito apartamento por aí, aqui mesmo em Cuiabá tem muito apartamento que eles literalmente desistiram do interfone do prédio porque gerava mais custo ou um custo muito próximo do que eles gastavam com um porteiro, tá? Tipo, já vi condomínio gastar, tipo, 5, 6, 7 mil reais por mês de serviço de interfonia. E aí eles simplesmente abrem mão, tá? Porque o próximo cara que vai lá, desinstala e faz a mesma coisa. Aí não resolve. Aí o próximo vai lá e oferece a mesma coisa. Então, pessoal, ofereçam uma coisa diferente, tá? E essa daqui é uma grande oportunidade para vocês. Beleza, agora, existe uma vantagem muito interessante para quem vai trabalhar com esse tipo de coisa, que é o registro de projetos, beleza? Porque a Intelbras aceita registro de projetos com, no mínimo, 40 telefones IPs, ou seja, praticamente qualquer condomínio você consegue registrar o projeto, tá? E você tem diversas vantagens para quando você registra um projeto, beleza? A primeira vantagem é a própria equipe de engenharia de aplicação da Intelbras te liga para tirar suas dúvidas referente ao seu projeto, beleza? Então você tem um auxílio de um engenheiro de projetos para fazer o seu projeto. Segundo ponto, documentações especiais, tá? Então, caso você esteja participando de um projeto muito grande, de um condomínio que está exigindo documentações especiais, como, por exemplo, homologações de Anatel, homologações de Inmetro e tudo mais, a gente vai fornecer também, certo? Vocês também têm condições bem diferenciadas, tá? Como, por exemplo, a gente sabe que a Intelbras trabalha com uma tabela quinzenal, né? Então, de 15 em 15 dias, tá? A tabela pode ou não mudar de preço, beleza? Mas, quando você registra o projeto, você consegue você congela o preço desse seu projeto para aquele mês, para aquela tabela, tá? Ou menor. Se o preço abaixar ao longo do tempo da negociação, você pode trocar para essa próxima tabela mais barata, beleza? Então é
bem interessante isso e faz como que eu posso chamar aqui para vocês? Faz uma margem, vamos dizer assim, dá uma segurança para vocês de manter o preço. Então você pode fazer o projeto, entre aspas, promete o preço e esse preço vai se manter, tá? Então isso é bem interessante. Outras coisas é a garantia também da disponibilidade, tá? Daquele projeto para vocês, certo? Então, a partir do momento que ele é registrado, fechou a venda, tá? Existe todo um movimento da própria Intelbras para entregar a quantidade necessária de material para que isso aconteça, tá certo? Então é bem interessante, vale muito a pena fazer isso. Existem outras condições, como por exemplo, desconto, você consegue brigar em preço com outro fabricante, né? Então, se um outro fabricante estiver oferecendo a mesma coisa, tá? Se ele estiver sistemas similares, tá? E um outro fabricante vai fazendo mais barato, a gente consegue começar a conversar para brigar preço, beleza? Então existem várias vantagens comerciais para vocês, tá? Lembrando, esse quesito é desde que seja a mesma coisa, tá certo? Não adianta você oferecer telefonia IP, um outro cara de outra marca oferece um sistema analógico que vai ficar um terço do preço ou 20% do seu preço, porque ele está se suicidando lá, né, comercialmente falando, beleza? Que não é assim que funciona, tá? Então, em material, em produto, a gente acaba brigando bastante com isso daqui, tá? Para registrar o projeto, você acessa o portal extranet.intelbras.com.br, faz o registro do seu projeto, ou então entre em contato com o e-mail de registro de projeto, que eles também te dão o passo a passo para fazer o registro deste projeto, tá certo? É bem interessante e você pode incluir dentro do seu projeto tudo que for Intelbras, tá? Então, digamos que você vai atender a interfonia, vai fazer lá e o cara te pediu para fazer uma parte de câmera também. Dá para você incluir nesse projeto essa parte de câmeras, tá? Mas lembrando, tem que fechar tudo junto, tá certo? Os aditivos funcionam um pouquinho diferente e tudo mais, tá? Todo projeto acaba tendo aditivo. Tudo isso você consegue conversar com o pessoal de registro de projetos. Outra vantagem bem interessante é que fechando um projeto para você, esse projeto fica para você, tá? Se uma segunda revenda tenta fechar o projeto que já está registrado no seu nome, ele não consegue, a Intelbras não deixa, tá? Não significa que ele não pode atender o cliente. Só significa que todas as condições que a gente conversou de manter preço de tabela, de desconto, brigar preço com outra marca, ele não vai ter. Você vai ter essa preferência. Beleza? Então, consultem lá as regrinhas, é bem interessante e tem registro de projeto para todos os setores da Intelbras, certo? Bom, para a gente poder finalizar, tem mais uma informação muito importante que é: existem duas linhas de telefones da Intelbras, tá? Os telefones de velocidade Fast Ethernet e os telefones de velocidade Giga Ethernet. Nos de Fast Ethernet, nós temos o modelo TIP 120i e TIP 125i. A diferença desses dois é: um tem telinha de pina e o outro não. Então, um eu vejo o número que está me ligando e o outro não. E um tem alto-falante e o outro não tem alto-falante, tá? É só essas duas diferenças mesmo. Além disso, nós temos o TIP 425, que ele é bem parecido com aquelas mesas de operador, né? Que é bem utilizado na portaria, tá certo? Porque por aqui ele consegue tanto utilizar alguns ramais de acesso rápido, né, com LED de BLF para indicar se o ramal está ocupado ou não, tá? Como ele também tem algumas teclas de função fixa. E aí, por exemplo, você pode configurar um desses botões aqui para abrir para acionar o porteiro eletrônico, tá? Então, a pessoa liga, né, o visitante liga, o porteiro atende, aperta esse botãozinho e ele abre o portão para o cliente, tá? Então é bem interessante aí, até bem fácil de aplicar. Temos também aqui os gateways, né? O ATA 200, por exemplo, que ele transforma dois ramais analógicos em ramais IPs,
tá? Aqui é mais utilizado na guarita, né, onde você vai ter ali poucos porteiros eletrônicos com mais um telefone do porteiro no máximo, certo? E os telefones gigabit, tá? Onde nós temos, por exemplo, o chip 635G, que ele tem tanto a telinha para fazer videochamadas, como ele também tem as teclas de BLF, tá? As teclas de BLF têm uma função de paginador, onde eu posso trocar literalmente a página de função dos botões, fazendo com que esses 10 botões possam ter 45 funções configuradas, beleza? No total. Tá? Além disso, ele conversa com o protocolo RTSP das câmeras e, se eu não me engano, ele também tem ONVIF, tá? Então eu consigo registrar uma câmera diretamente nele para que um desses botões tenha acesso rápido a esta câmera, tá? Entregando aí mais uma funcionalidade caso eu vá utilizar isso dentro de um apartamento, por exemplo. Existe a linha V também, que também tem os telefones Fast Ethernet, como por exemplo este modelinho aqui, tá? Ele não tem nada muito diferenciado, exceto que ele tem a bina e o alto-falante, tá? Ele é bem parecido com o tipo 125 mesmo. Ele tem algumas vantagenzinhas, mas para esse caso específico aqui, não vai te agregar tanta funcionalidade extra. Funcionalidades, mas não muitas coisas extras. Apenas 2 BLFs. O chip 5501, que ele já tem uma telinha um pouquinho mais bonitinha, onde você consegue alterar aqui o plano de fundo e tudo mais, tá? Ele também conta com as duas teclas de BLF e ele é gigabit. E por último, o 5502, que é bem parecido com o 01, só que com as mais, né, 8 teclas aqui que ele vai ter para poder fazer a função de BLF, tá? Ele também tem a função de paginação, fazendo com que essas 8 teclas possam ter até 35 funções. Os XPE, como eu citei, o que eu não falei sobre os XPEs e Ps é que eles têm leitor de cartão neles, diretamente neles, tá? E eles mesmos podem fazer a gestão destes cartões. Ou seja, você cadastra o cartão diretamente nele e faz a utilização nele também, tá? Faz até 1.000 usuários, não são apartamentos, são 1.000 usuários, ok? Cada um deles, né? E destes 1.000 usuários, ele pode ter cartão e senha, tá? Eu posso ter cartão ou senha e cartão e senha também. 1.000 cartões e 1.000 senhas também para o meu cliente. O Plus ID, né? O Plus ID ele é analógico, tá? E ele depende do sistema do SA1000 para poder fazer a gestão dos acessos, certo? Por último, o monitoramento de câmeras, né, que é possível uma vez que você vai ter toda a infraestrutura de internet conectada, tá? E de preferência utilizar um sistema de monitoramento IP também, para você poder aproveitar ao máximo as vantagens, tá certo? Pessoal, tudo isso que a gente falou agora, vocês conseguem achar de informação dentro do site, tá? Então, gostou da CIP 850? Dá um pulo lá no site do Intelbras, verifica lá sobre datasheet, algumas funções básicas dele, manuais, tá certo? Também depois dá um pulo no site do treinamentos.intelbras.com.br, que tem um treinamento comercial sobre esse produto, que é bem interessante, tá? Vai deixar vocês afiados aí para vender mesmo o produto e saber tudo que ele faz, né? De forma básica, tá? Tem também o nossa disposição do FTP da Intelbras, onde vocês vão conseguir ter acesso a imagens de alta e baixa resolução de todos os nossos produtos, ok? Materiais de divulgação desses produtos, datasheet, catálogo eletrônico, ficha cadastral de produto, beleza? Então, para quem quer fazer aquele orçamento, né, bonitinho ali, com a foto e tudo mais, tá? Ou então, quem quiser atualizar o próprio site, com algumas imagens de produtos da Intelbras, tem lá os produtos
com o fundo branco, tá? Com o white label de fundo lá para vocês poderem colocar, certo? Além disso, vocês contam sempre com o nosso suporte, tá certo? Que temos aí em quase todas as capitais do Brasil já, quase todas. Tem poucas que ainda não, tá? Acho que só na minha região que tem uma ou outra capital que não tem, porque nas outras capitais do Sul, Sudeste e do Nordeste, eu acho que já tem todas também, certo? Então tá aí São Paulo, São José dos Campos aqui, então interior de São Paulo também, né? Temos aí Belo Horizonte, Curitiba, Porto Velho, Salvador, então tem bastante região aí para vocês poderem ligar a custo de ligação fixa, né? De ligação local, aliás, e ser atendido, tá certo? Pessoal, era isso que nós tínhamos para apresentar de teórico para agora, tá certo? Tem alguma dúvida ainda? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, o Marcelo já estava respondendo, tá? Tem mais alguém que tem alguma dúvida ainda? Bom, então, como somente o Claudemir deu um ok ali, né? Imagino que todos estejam 100% entendidos, né? Marcelo, tem alguma coisa ainda aí a pontuar? Faltou eu passar alguma coisa? Não, é de tudo tranquilo, gostei muito, muito legal. É, o que a gente podia estar fazendo também, se for de interesse do pessoal, é só demonstrar como é que a gente cria lá os ramais de condomínio, né? Que é uma coisa bem simples, a gente consegue fazer em 5 minutos, 10 minutos. Mas, no Bom, mais então, é isso. senhores, se vocês quiserem aí, a gente apresenta a central para vocês, a central Unity, e dá uma olhada rápida aí nas configurações de condomínio, né? Isso. Mandem no chat aí rapidinho. Se ninguém passar nada, a gente já faz o encerramento, né? Até porque acho que já passei 10 minutos aqui do horário. Não pela gente, né, Ed? Mas por eles, por Sim, claro, eles, claro, claro. em respeito a eles. Com certeza. Falo, passei 10 minutos porque eu acho que acho que a divulgação tava falando que ia até às 19, né? Ah, Isso. 19 Às não, 20. aí já é 20, né? Aqui, pra gente é 20. Beleza, valeu, Claudemir. Obrigado. Bom, senhores, então é isso que nós tínhamos para apresentar hoje. Agradeço muito a presença de todos vocês. É muito importante para mim, tenho certeza aí que para Marcelo também, né? Com Que certeza. vocês estejam aqui conosco, se atualizando e conhecendo novas coisas para poder oferecer as melhores soluções e as mais atuais do mercado para os nossos clientes, certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma ajuda quanto à consultoria, estou passando o meu contato agora para vocês aí no chat, tá? Para que dessa forma vocês possam entrar em contato, tirar dúvidas ou até mesmo aí, né, de repente algum auxílio em algum projeto que vocês tenham, tá certo? Tô passando o meu também, tô deixando aí. E salientando também, Ed, que os próximos treinamentos não vai ser mais enviado os links, né? A gente também vai estar pontuando isso, vai estar mandando um vídeo, né, de Não, informativo. vai ter o link, só que agora o link ele vai jogar vocês para a página do treinamentos.intelbras, tá? Aí vocês vão fazer o cadastro lá na plataforma, ou a maioria de vocês eu imagino que já tenham o Já cadastro, tem, né? é verdade. Vocês acessam e aí por lá, vocês vão ter uma aba de acesso a todos os links ao vivo, tá? A ideia é facilitar para que vocês tenham acesso a todos os cursos, né? E possam escolher aí o que mais lhe interessam naquele momento, né?
Até porque a gente tá tendo treinamento toda semana, né, Marcelo? Então, assim, a gente Isso. falou sobre esse mesmo assunto tem umas 2 ou 3 semanas. Então, a gente tá sempre reciclando a galera, tá? O Leonardo, por exemplo, tá sempre aí, né, com a gente. O Eliseu também tá sempre aí, tá? Então, agradeço muito aí a presença de vocês. E Edmilson, opa, é do Mato Grosso do Sul, né, meu amigo? Show de bola, cara. Se precisar de alguma ajuda aí, né, manda pra gente, ou manda um oi lá no WhatsApp, que a gente vai solucionando e criando projetos juntos aí, beleza? Eu só vi agora.